Sombrionauta apresenta Sonhos Policialescos. Sandman, primeira temporada, série, 2021. Para historiadores que fazem uso de fontes visuais, memes são uma delícia, porque demonstram uma coisa que sempre aprendemos em nossa academia, que as pessoas em tempos históricos são mais espertas do que nós que as pesquisamos e menos inteligentes do que elas mesmas se percebem. Por exemplo, os memes dessa série que resenho estão recheados de comparações com outras produções da DC Comics, 1984, muitos sobre seu original em quadrinhos, Sandman, 1988-1996, do selo Vertigo, 1993-2019. Sem perceber, conscientemente, esses memeiros estavam fazendo análise de conteúdo por meio de comparações anedóticas, ou seja, como descreveu Benedetto Croce, 1899-1952, usando evidências intuitivas para tentar hipóteses explicativas sobre a produção em questão. Esse tipo de conhecimento cronológico vem da vivência das pessoas que acompanharam muito esses documentos e que conhecem bem os fatos que eles narram. Mas não é teoria da história, ou seja, o modo como uma narrativa é organizada, baseada em documentos, evidências temporais materiais e verificáveis, e que explica o sentido da narração que está sendo feita. Digo isso porque um dos memes decifrou, talvez ingenuamente, a chave para entender essa adaptação feita pela Netflix, 1997. Nele aparece uma descrição do duelo entre Batman, Ben Affleck, e Superman, Henry Cavill, no filme Batman vs Superman, 2016, comparando o embate entre Morpheus, Tom Sturridge, e Lucifer, Gwendolyn Christie, criticando o primeiro como violência e brutalidade para as massas, e o segundo como um diálogo racional. Tolinhos. Vocês leram tudo da série, menos o mais importante, os créditos. Mas eu li. Um dos responsáveis pela adaptação da série é um especialista em roteiros policiais, David S. Goyer, 1965. Roteirista de Batman vs Superman. Vamos ver esse Sandman então. Se as pessoas entendessem bem os memes, não os fariam ou compartilhariam com medo do que um historiador possa estar lendo sobre elas, o que é sempre uma vantagem para nós. Assim, de saída, eu agradeço a todos os memes de spoilers que inundaram as redes sociais, pois me ajudaram muito a entender o sistema de adaptação que foi usado na série televisiva. Os roteiristas tomaram as imagens mais marcantes de cada narrativa dos quadrinhos e as redigiram de trás para a frente. Peguem as cenas da série e vão perceber que seguiram essa teleologia. Seja o duelo no inferno, seja o encontro com a morte, Kimby Howell Batiste, os roteiristas sempre tentaram pensar a partir de uma dessas páginas dos quadrinhos formas de criar narrativas que lhes dessem efeitos estéticos semelhantes aos das originais. Essa técnica teleológica está no teatro grego e aparece em peças como Édipo o Rei, 427 a.C. da Era Comum. Narra-se do final para o começo. Essa metodologia de narração está em toda a adaptação, só que em sua versão mais moderna estadunidense, o suspense policial, notadamente moldado por Edgar Allan Poe, 1809 e 1849. Toda essa versão televisiva é entremeada por essa noção de perseguição, de conspiração, de investigação, ou seja, de pensamento policialesco, que não é a tônica do quadrinho. Saibam que todos os policiais pensam dessa forma, em termos investigativos. Se há uma tragédia, deve haver um culpado. E eu conheço bem o nome dessa forma de narrar. Vocês também. Essa é a especialidade de David S. Goyer, combinar suspense com fantasia, embora ele prefira a ficção científica. Prova disso são duas. Cuidado, lá vem spoiler! Corinthian, Boyd Holbrook, no quadrinho, é elevado a um inimigo à altura de Morpheus, com tons de narrativa clássica de filmes de psicopata estadunidenses. E isso também está nos quadrinhos, mas não nesse nível. Em verdade, Neil Gaiman, 1960, queria discutir como a ideologia da meritocracia estadunidense estava projetada nas narrativas de admiração que esse povo tem por seus assassinos seriais. Um amor antigo que vem desde a paixão deles pelo diabo, que aparece no seu poema de fundação Paraíso Perdido, 1667, de John Milton, 1608-1674.
Embora empolgante, Corinthian jamais foi um antagonista à altura de Morpheus. Mas em tempos atuais, uma série não sobrevive sem esse tipo de noção persecutória. Sim, meus doces, hora de falar porque vocês gostam de narrativas paranoicas tanto. Aliás, seus memes indiciam isso. Fim do spoiler. A adaptação toda tenta manter esse clima conspiratório, paranoico e investigativo, porque ela está seguindo um conceito clássico narrativo, o de destino. Os quadrinhos originais, ao contrário, foram gestados para serem em oposição ao destino. Preparem-se para um spoiler! A captura de Morpheus por Roderick Burgess, Charles Dance, não foi orquestrada por um plano de desejo, Mason Alexander, e de desespero, Donna Preston, mas sim por mero erro, pelo menos nos quadrinhos. Fim de spoiler. Essa é a grande diferença narrativa entre quadrinho e série. A segunda acredita em destino, que alguém trama nossa destruição por meio de artimanhas, e a segunda acredita na estética do acaso, mais conhecida como fado. Fado difere do destino, embora tenha gente que acredita serem sinônimos. Nesse tipo de narrativa, as escolhas dos indivíduos têm consequências, mas elas são controláveis pelos próprios. O Sandman dos quadrinhos era um elogio ao livre-arbítrio e o da série televisiva é um louvor à esperança, futuro inescapável que tanto Camus, em 1913 e 1960, criticou. Assim, o sistema de argumentação está usando o método adaptado dos gregos e montando as narrativas a partir dos finais. Resumindo, os fins justificam os meios, literalmente e literariamente. Logo, o tempo todo os personagens estão em situações de perseguição, mesmo quando não é necessário. Isso acaba afetando como eles são apresentados, muitas vezes os deixando esvaziados. E a principal vítima disso é Rob Gadlin, Ferdinand Kingsley, que no quadrinho é a grande encarnação do fado. Sua narrativa é uma das mais belas do quadrinho, mas na série ela é muito rápida. E tem de ser, se não percebemos que ele não é um homem preso ao futuro. E quem não é preso ao futuro, não pensa na morte. Existe outro, já falo dele. Ou dela. Aqui está outro método interpretativo que foi usado na adaptação. Evitar toda a polêmica possível no mundo atual, e essa comoção seria trazida pelo fado. Exemplo disso é a apresentação da morte como uma mulher negra. Ok, todos devem estar achando estranho, justo eu criticando isso. Como eu disse anteriormente, a cultura política da DC é fazer seus personagens negros uns arregados. Com a série vemos isso também na narrativa. Porque no quadrinho Morpheus era apresentado branco por um motivo simples. Lá vem o spoiler do quadrinho. Porque os leitores em sua maioria eram brancos. Leia o arco Despertar e vai entender isso. Fim de spoiler. Logo, quando as pessoas eram negras, asiáticas ou animais, viam Morpheus e os Perpétuos de acordo com suas perspectivas culturais particulares. Colocar a morte como uma negra, sem explicar isso, é massacrar esse brilhante insight de leitura comparada do Gaiman, assim como a totalidade da participação de todos os outros personagens negros. Aprendam que inclusão e diversidade não é só colocar um negro num papel qualquer, e sim mostrar que houve uma mudança de sociologia nele, para além de ter dreadlocks. Isso leva a outro ponto de diminuição da série em relação aos quadrinhos. Os Perpétuos são reduzidos a deuses gregos quase. Eles não são mais forças fundamentais da realidade, e sim, seres que servem à humanidade. Nos quadrinhos, eles são forças para todos os seres, não para apenas nós humanos. Esse tipo de simplificação egocêntrica ali é feito para ser acessível, portanto pedagógico. A cena na taverna em que aparece a morte e sonho na série dá a entender que foi ela que concedeu o desejo de Gadlin, mas no quadrinho isso é deixado para o leitor deduzir. Tem vários pontos desses ao decorrer da produção em que o intuitivo é sacrificado em nome da previsibilidade narrativa. Essas limitações são necessárias. Alguns conceitos que são apresentados nos quadrinhos, mesmo hoje, causariam suicídios em massa se fossem televisionados. Vide a narrativa de John Dee, Doutor Destino, David Travis, no Café. Se acharam pesado na série, é porque não leram o quadrinho. E qual é a diferença tão terrível? As pessoas desenhadas nos quadrinhos não são modelos de beleza, sendo eles velhos. A série ameniza o que está acontecendo pela beleza juvenil de seus atores, técnica usada em larga escala pelo cinema. No quadrinho, o choque vem porque é difícil aceitar coisas como sua mãe ainda fazer sexo oral e anal, com ela sendo ativa usando um consolo, no marido da melhor amiga dela que está morrendo de câncer. Sim,
Esse era o impacto que deveria ter tido. Não era o sangue que deveria chocar, e sim como as pessoas comuns cometem toda sorte de crueldades de maneira cotidiana e escondem isso, inclusive delas mesmas. Aqui chego a meu comentário final para as diretoras de casting. Lucinda Saison, data de nascimento não encontrada, e Natasha Vicent, data de nascimento não encontrada, que merecem todos os elogios possíveis, porque elas entenderam bem os quadrinhos. Todos os atores escolhidos estavam muito bem em seus papéis. Elas conseguiram entender como cada um deles se encaixava nos personagens que estavam interpretando, tanto que atribuo o sucesso da série a isso. Morpheus e Morte contracenando me fizeram sentir aquela melancolia, aquela libertação que senti lendo o quadrinho, por exemplo. Mas existe uma exceção, aquele que até mesmo o Batman respeita. Calma. Aliás, perceberam que Morpheus tem seu próprio Alfred na figura de Lucienne Vivienne Aschenburg? Foi com base no personagem dela que comecei a perceber que era uma narrativa de investigação policial, porque todo Sherlock Holmes precisa de um Watson. Nesse sentido, Morpheus parece muito com Bruce Wayne, Robert Pattinson, de The Batman, 2022. Ele o tempo todo deve ser repreendido por todas as mulheres de preferência como um ser infantil. Essa é outra clássica personagem dos romances policiais, as mulheres moralistas e sensuais. Johanne Constantine, Gina Coleman, cumpre essa função também. Sabemos que a DC não liberou o sindicalista profano para essa adaptação, mas em compensação fizeram todo tipo de coisa para mostrar uma Constantine passiva ao poder, quase uma defensora da meritocracia. Constantine, John, não aceitou se curvar à nobreza, nem quando o inferno foi atrás dele. E o detalhe é que o rapaz nunca precisou de esperança para deter as forças infernais. É uma marca de proletário inglês esperto, esse tipo de coisa, mas não de proletária segunda série, e ela é o personagem mais fraco. Isso explica os boatos dela ter uma produção só dela, futuramente. Aliás, repararam que toda a comunidade LGBTQ+, é o grupo social que representa em sua maioria os vilões? Enfim, Sandman, a série televisiva, é uma obra admirável e bem elaborada, mas que não é, a meu ver, a melhor adaptação da obra de Gaiman para a televisão. Sim, American Gods, 2017 e 2021, em suas primeiras 2 temporadas, conseguiu essa façanha, mas a um preço terrível, porque literalmente ela era muito cara. Sandman, apesar da bela fotografia, não tem essa grande experimentação onírica que está presente nessa outra adaptação. E isso é que a viabilizou. Saibam que, como disse Sintonia, 2019 e 2022, quando os sonhos se realizam, é hora de acordar. Aproveitando, acorde e veja se pagou seus boletos. Essa série é linda, sensível, bem escrita, bem interpretada, porém, foi feita para ser um conto policial. E Gaiman sabe disso por um motivo que também sei. Vocês gostam de culpar os outros por suas vidas, não é? Uma série que mostra o mundo como acaso, como fado, como escolha, não é bem-vinda neste momento. Mas citando o querido sonho, isso não vai durar. Grandes narrativas sempre voltam às suas origens. Assim, meus lindos, eu gostei muito da série, e se vocês acham estranho eu a ter criticado duramente, é porque é preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com o nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonhos, acredite neles. Continuem sonhando, mas precisamos continuar acordados, como disse o soviético acima. Precisamos acordar e realizar o que sonhamos. Precisamos nos superar, ficar um pouco mais parecidos conosco, sermos nossa vontade para a potência, confrontar nossos desejos com nossa realidade, enfrentar e usar nossos medos, de usá-los para nós mesmos. Afinal, os pesadelos também são sonhos. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.